Cara, o primeiro tipo de força que a gente vai estudar, peso. Isso mesmo, peso é uma força. Será que peso não é massa, não? Não, peso e massa são coisas diferentes. Massa, a gente já falou, está associado à nossa inércia, à nossa tendência a se manter em movimento. Está relacionado com quantidade de matéria. Peso é um apelido dado para a força da gravidade. No caso da Terra, né, peso vai ser a força com que a Terra nos puxa para o seu centro. Então, massa e peso são coisas diferentes, grandezas diferentes. Apesar de existir uma relação entre elas que a gente já vai ver. A nossa massa, por exemplo, segundo o que a gente viu, né, ela não muda. Qualquer lugar do espaço que eu for, minha massa continua a mesma, segundo Newton. Beleza? Já o nosso peso muda. À medida que a gente se afasta da Terra, a força da gravidade que ela exerce vai diminuindo. Então, nosso peso vai diminuindo. À medida que a gente se aproxima da Terra, a força da gravidade vai aumentando, então nosso peso vai aumentando. Porque força da gravidade depende da distância entre o centro dos dois corpos. Até na própria superfície da Terra, né? Você sabe que a Terra é achatada, né? Exagerando um pouquinho, a Terra é achatada. Tem locais da Terra, os polos, que a gente está mais perto do centro. E tem locais da Terra, o equador, que a gente está mais longe do centro. Então aqui o nosso peso é maior, aqui o nosso peso é menor, porque ele depende da distância. Beleza? Já que depende da massa da Terra também, depende. Se a gente sair da Terra e for para a Lua, lá o nosso peso será menor, porque a massa da Lua é menor do que a massa da Terra. Mas a gente tem que tomar cuidado por causa dessa relação massa-distância. Mas por enquanto isso não importa para a gente. Beleza? Então peso é uma força. Existe uma formulazinha para a gente calcular o peso. Se a gente solta um corpo próximo à superfície da Terra, ele sempre cai com a mesma aceleração. 10 metros por segundo quadrado. Aproximadamente 9,8, alguma coisinha, a gente arredonda para 10. Beleza? Como força é massa vezes aceleração, para calcular o peso de um corpo, a gente pode multiplicar a massa dele pela aceleração dele em queda. O que é esse G, Zeca? Esse G é chamado de aceleração da gravidade. Porque ele é causado, na verdade, ou ela é causada, na verdade, pela força da gravidade. Então, na superfície da Terra, vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, se a tua massa é de 40 quilogramas, vou fazer aqui, né? Se a tua massa é de 40 quilogramas, o teu peso aqui na superfície da Terra é de mais ou menos 400 newtons. E na Lua, Zeca? Na Lua, o G da superfície da Lua é aproximadamente 2 é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se tu estiver na superfície da Lua, o teu peso vai ser 40 kg, 40 vezes 1,6, 24, isso aqui vai dar 64 newtons. Quer dizer, na superfície da Lua tu é puxado por uma força menor do que na superfície da Terra. Consequentemente, na Lua é mais fácil tu pular. A força com que tu é puxado para baixo lá é mais ou menos 6 vezes menor do que na Terra. Então, se aqui tu consegue pular 1 metro do chão, lá na Lua tu pularia quase 6 metros do chão. Legal, né? Beleza? Imagina jogar vôlei, basquete. Só que a tabela tinha que ficar alta pra caramba, né? Porque senão a bola sempre passava por cima. Tudo bem? Se fosse em Júpiter, lá em Júpiter, a aceleração da gravidade vale aproximadamente, em Júpiter, 25 metros por segundo ao quadrado. Então o teu peso em Júpiter seria 40 vezes 25, seria de 1000 newtons. Quer dizer, né? Tu teria a sensação de ter em Júpiter o equivalente na Terra a 100 kg. Se tu tivesse 40 kg na Terra, em Júpiter, tu ia te sentir como se tivesse 100, apesar de continuar tendo 40. Só que lá a força da gravidade é maior. Cara, de força da gravidade tem reação? Claro que tem. Toda ação tem uma reação. Qual é a reação do peso do objeto? Da força com que a Terra puxa ele para baixo. Aqui eu já dei a dica, já desenhei, né? Vai ser a força com que a Terra puxa o objeto para cima. Desculpa. A reação do peso, a força com que a Terra puxa o objeto para baixo, é a força com que o objeto puxa a Terra para cima. Não é assim? Se tu puxa uma cadeira, a cadeira te puxa.
Então, se a Terra puxa a caixinha, ou se a Terra puxa o Zeca puxa a Terra. Zeca, por que a Terra não sobe? Já falei, porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da caixinha. Ok? Se quiser calcular o peso fácil, fácil, né? É só multiplicar a massa pela aceleração da gravidade que ele te fornece. Força normal, vamos lá. Galera, aqui ó, força normal, o que vem a ser? Força normal é simplesmente, anota isso pro Zeca, a força que um corpo, ou melhor, uma superfície exerce sobre a outra, a força que uma superfície exerce sobre a outra, quando uma está apoiada na outra. Por exemplo, se eu pressionar essa caneta aqui, ó, eu vou ter duas superfícies em contato uma com a outra. A força que uma superfície faz na outra é o que a gente chama de normal. Ó, essa caneta que está pressionada ao quadro, caneta, empurra o quadro para dentro. Toda ação tem uma reação, né? O quadro empurra a caneta para fora. Essa força feita pelo quadro e pela caneta, ó, ela simplesmente ganha um nome especial. Em vez de F, a gente vai dizer que elas são chamadas de normal. É uma força igual, unidade é Newton, tudo. Beleza? Ou então quando a gente apoia uma caixa no chão, ela tenta descer, né? Então ela empurra o chão para baixo e o chão empurra ela para cima. Essa força feita pelo chão sobre a caixa, ó, é a força normal. Zé, que isso aí é o peso? Não, nada a ver com peso. Beleza? Tanto é que peso sempre, ó, é para o centro da Terra. Normal não. Normal pode ser horizontal, vertical, ok? Não tem nada a ver com peso. Normal é, na verdade, a força que a gente sente. Quando a gente bate no chão, a gente sente a normal. Essa força que o chão faz sobre a gente. Zé, que ela é sempre igual ao peso? Não é. Por exemplo, ó, se tu pula no chão, certo? A força que tu faz no chão é maior, menor ou igual ao teu peso? Maior, né? Tu dá uma pressionada no chão. Tanto é que se tu pular em cima de uma balança, a balança marca mais, porque pressiona mais a balança. Essa força de compressão entre as superfícies, ó, é o que a gente chama de normal. Quanto mais uma superfície pressionar a outra, maior vai ser a normal. Tudo bem? Quanto mais uma superfície esmagar a outra, maior é a normal. Por que normal ganha o nome de normal? Essa é fácil. Vocês vão aprender uma hora que qualquer reta que forme um ângulo de 90 graus com uma superfície é chamada de normal. E essa reta aqui sempre forma com a superfície um ângulo de 90 graus. Por isso que o nome dela é normal. Tudo bem? Beleza? E para encerrar, eu vou dar uma faladinha sobre força elástica. Talvez tu vá ter agora ou não. Mas no nono ano tem algumas séries que vêm. Cara, esse finalzinho aqui, ó, com barulho de chuva, vai? Ó, vou falar aqui de força elástica. Força elástica se aplica a elásticos e a molas. Tanto o elástico quanto uma mola, tu sabe o seguinte, né? Quanto mais tu estica, quanto mais estica, mais força o cara tem que fazer. Beleza? E se o cara não esticar muito, ela retorna à forma original, estica e volta. Na hora de esmagar o elástico não, a mola, o elástico não tem isso. Na hora de esmagar o elástico, a mola, na hora de esmagar a mola, vale a mesma coisa, né? Quanto mais tu tem que esmagar a mola, mais força tu tem que fazer. E depois ela volta à forma original, esmaga e volta. Cara, tanto quando tu estica, quanto quando tu esmaga, tu está causando uma deformação na mola. O que é deformar? Mudar do seu tamanho natural. Esse é o tamanho natural da mola. Se o cara esticar ou esmagar, ele está causando uma deformação. Tudo bem? Por exemplo, se a mola tiver 1 metro, o cara esticar até 1,10 m, o cara está deformando 10 centímetros. 1,20 m está deformando 20 centímetros. Se o cara esmagar, ela tem 1 metro, esmagar até 90 centímetros, essa mola aqui não está ajudando, né? Esmagar até ela ficar com 90 centímetros, a deformação também vale 10 centímetros. Deformação é o que tu estica ou o que tu encolhe. E só que é o seguinte, né? Quanto mais tu deforma, mais força tu tem que fazer. Então, a deformação, ó, feita numa mola elástico, X, vai ser a deformação
ela vai ser diretamente proporcional à força elástica. Quanto maior o x, maior a força. Só que vai existir aqui um negócio que o cara tem que entender, que é chamado de, é um K, tá? Isso daqui, constante elástica da mola ou do elástico. Essa constante elástica é uma característica de cada tipo de mola, cada tipo de elástico. Simples. Ela vai dizer o quanto que a mola é dura, o quanto que ela é difícil de ser deformada, o quanto que o elástico é difícil de ser esticado. Por exemplo, o cara vai numa loja e fala assim, ó, eu quero uma mola de constante elástica 100 newtons por metro. Significa o quê? Boa, para esticar essa mola no metro tem que fazer uma força de 100 newtons. Em 2 metros, 200, e 3 metros, 300. Não, quero uma mola de constante elástica 4.000 newtons por milímetro. Cara, essa mola de baixo aqui é mais dura ou mais mole que a de cima, hein? Perfeito, mais dura, né? Essa aqui para esticar só 1 milímetro, já tem que fazer uma força de 4.000 newtons. Essa daqui não, ó. Com 100 newtons, só 100 newtons eu posso esticar ela 1 metro. Uma questãozinha que às vezes rola, né? É usar uma mola como balança. O cara faz um esqueminha assim, ó. Prende a mola no teto, pendura aqui uma bolinha, uma bolinha, e fala o seguinte, ó, a constante elástica dessa mola, a constante elástica é 100 newtons por centímetro. Essa mola aqui, ó, por causa dessa bolinha que foi pendurada, ela esticou 2 centímetros. E quer saber, ó, qual é o peso do corpo que está pendurado? Olha só, vamos desenhar as forças aqui rapidinho. Cara, quais são as forças que atuam naquela bolinha? A Terra puxa ele para onde? Para baixo. Peso é sempre uma força vertical para baixo. A Terra puxa a bolinha para baixo. A mola estica e puxa ela para onde? Para cima. Zé, que isso aí é ação e reação, pelo amor de Deus, não, né? Ação e reação tem que ser em corpos diferentes. Ó, a Terra puxa a bola para baixo, então eu vou desenhar aqui um peso para baixo. E a mola puxa a bolinha para cima. Claro, se a bola parou, é porque essas duas forças têm valores quê? Perfeito, iguais. É porque a força elástica é igual ao peso da bolinha. Como é que se calcula a força elástica? Mesmo vamos calcular separado aqui. Força elástica é K vezes X. Centímetro, centímetro. Não precisa transformar a unidade não, já está tudo em centímetro. O K é 100, o X é 2. Então a força que aquela mola faz é 200 newtons. Opa! Então se eu jogar aqui, ó, eu achei o peso. O peso dessa bola é 200 newtons. Quantos quilos tem essa bola? 20, né? A gente sabe que para calcular o peso a gente multiplica a massa por G. Galera, encerramos aqui a aula sobre leis de Newton. Ó, vou te dar uma dica, se o teu professor se aprofundar mais na matéria, assiste a aula de leis de Newton do primeiro ano. Lá vai ter mais exemplos de questões mais complicadas que envolvem leis de Newton, principalmente probleminhas com 2 blocos, 3 blocos. Então, se aparecer isso, ó, dá uma espiada na aula do primeiro ano. Fechou?